O papel de Jesus não é substituir e muito menos abolir, mas levar a cumprimento essa experiência inefável de proximidade e presença do Deus vivo e fiel. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quarta-feira da terceira semana da Quaresma, encontramos na liturgia o texto do livro do Deuteronômio, que não se limita a reafirmar a necessidade e as condições para uma relação promissora e salvífica com o Senhor Deus, mas revela sua motivação mais profunda e atraente, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Essas palavras do Deuteronômio nos oferecem um elemento adicional para acolher a palavra do Senhor Jesus, que pode nos parecer demasiado exigente e dura. Aquele, portanto, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Somente quando percebemos a importância dos gestos mínimos e das pequenas escolhas do cotidiano, nós conseguimos criar um esboço cada vez mais amplo e adequado para a vida. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, é verdade que a vida autêntica deve ser vivida plenamente e compartilhada generosamente. Uma forma essencial de partilha é a transmissão, que não se limita à vida como realidade biológica, mas envolve, antes de tudo, um legado de sabedoria. Nesse sentido, a exortação final da primeira leitura ressoa como especial força em nossa geração, frequentemente seduzida por um consumismo existencial que pouco se preocupa em deixar uma herança visível. Mas cuida-te e guarda bem tua alma, para que não te esqueças das coisas que teus olhos viram, nem elas se apartem de teu coração por todos os dias da tua vida, e as ensinarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Meus caros irmãos e irmãs, o caminho da conversão, no qual nos engajamos especialmente neste tempo quaresmal, não é uma mortificação vazia, mas um verdadeiro processo de dilatação interior, de abertura, que exige uma decisão em direção ao pleno cumprimento. Se esse cumprimento é um dom gratuito, ele é também um chamado a ser concretizado na verdade e na vida cotidiana. O refrão do Deuteronômio nos recorda a necessidade de sermos concretos para evitar qualquer desvio ideológico ou ilusório. Guardai-os e cumpri-os, porque esta será a vossa sabedoria e a vossa inteligência diante dos povos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. A palavra do Deuteronômio busca de todas as formas conter o mal que pode paralisar e até mesmo matar a vida de relação com Deus, consigo mesmo e com os outros, que é marcado pelo esquecimento. O primeiro sintoma dessa enfermidade espiritual, capaz de pôr em risco nossa caminhada de fé, é um sentimento de distância. Ao contrário disso, o Deuteronômio insiste em destacar que a história de salvação, marcada pelo contínuo renovamento da aliança, se fundamenta numa nova percepção da relação entre a humanidade e o Deus verdadeiro. Essa percepção é o que faz toda a diferença.
A primeira leitura transmite essa mensagem de modo claro. Qual é, com efeito, a grande nação cujos deuses lhe estão tão próximo como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos? Quando Jesus, no versículo 17 do Evangelho de hoje, faz menção às expressões lei e os profetas, nomos hen profetas, ele se refere à Torá, à lei de Moisés. Nomon en profetas, isto é, a totalidade da escritura judaica, a lei de Moisés, a Torá e os profetas. Jesus não rejeita a revelação anterior, mas ele dá a compreender que nele a lei e os profetas se cumprem e superam, reinterpretando a tradição na chave do amor e da misericórdia, assinalando a plenitude da revelação divina. Jesus não apenas obedece à lei, mas a leva ao seu sentido pleno, revelando seu significado mais profundo. Isso acontece especialmente no Sermão da Montanha, onde Jesus aprofunda os mandamentos, enfatizando o amor e a justiça interior. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ensina que a palavra de Deus não passará, mas será plenamente cumprida na sua morte, ressurreição e na consumação dos tempos. Por isso, a expressão grega iota en emia keraia, um i ou um traço, ou seja, um iota, a menor letra do alfabeto grego, e keraia, um pequeno traço nas letras hebraicas, indica que nem o menor detalhe da lei será anulado. Jesus mostra que a Escritura é preciosa e inspirada em cada detalhe. Ele mesmo cumpre a lei até nas suas minúcias, mas a revela em sua plenitude. A partir dessa palavra do livro do Deuteronômio, podemos dizer que o papel do Senhor Jesus não é substituir e muito menos abolir, mas levar a cumprimento essa experiência inefável de proximidade e presença divina. Por isso, assim como em todas as relações humanas que experimentamos, nós somos chamados a tomar consciência, por vezes dolorosamente, das diferenças profundas que precisam ser aceitas e cujo peso deve ser carregado com amor e respeito. Meus irmãos e minhas irmãs, as Sagradas Escrituras devem ser lidas à luz da tradição e do magistério da Igreja, evitando tanto o legalismo quanto a interpretação individualista e fundamentalista. A Igreja é a guardiã da revelação e tem o papel de guiar os fiéis para a plenitude da verdade, como nós lemos em João, no capítulo 16, versículo 13. Em suma, nós podemos dizer hoje que a lei não é abolida, mas planificada no amor. E esse amor tem nome, é Cristo Jesus, o amor do Pai derramado sobre a nossa humanidade ferida. O chamado para a fidelidade é atual. Nós devemos viver e ensinar a fé, sem distorcer ou minimizar sua mensagem e transmiti-la para que muitos possam ter vida. Que a palavra de nosso Senhor esteja sempre em teu coração e em teus passos. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.